Oi pessoal, eu sou a Fernanda, bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Bota Pra Mim? Um quadro em que eu crio gráficos com dados de seguidores com base em algum exemplo que eles gostariam de seguir, mas tiveram alguma dificuldade. Hoje a gente vai falar da demanda da Isabela. A Isabela queria construir uma figura muito parecida com essa desse artigo que você está vendo aí na tela. Veja que nessa figura, a gente tem 3 histogramas, e esses histogramas estão representando aí a distribuição dessa variável LDLC Weighted Gene Score, então um score genético, para 3 grupos, sendo que cada histograma está mostrando 2 grupos. Então, no primeiro a gente tem esse grupo WHI com o FHM-, no segundo é o WHI com o FH M+, e no terceiro a gente tem os 2 grupos FH. Então, a ideia aqui é a gente criar, com base nos dados da Isabela, na verdade, dados fictícios e inspirados no da Isabela, esse tipo de figura. A gente vai falar não só sobre como criar esses 3 gráficos, mas também sobre como uni-los numa figura única, tudo isso dentro do R. E a gente vai falar sobre alguns detalhezinhos também, por exemplo, se você reparar, aqui só existe a escala para esse terceiro gráfico. A escala não está aparecendo para os outros 2. Como que a gente tira isso, já que a gente vai juntar numa figura única? A gente vai falar também sobre como colocar essa legenda de cores dentro da figura. A gente vai conversar também sobre como colocar a média aqui dentro da figura também. E outra coisa que eu vou explicar para você, se a gente quiser, por exemplo, usar esse mesmo verdinho ou esse mesmo azulzinho, tem como? Tem como. Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Já te adianto que é um vídeo um pouco maior, mas eu acho que é um vídeo que vai valer a pena porque você vai aprender várias coisas que podem ser transpostas para os gráficos que você está construindo, ainda que você não esteja construindo um histograma como a Isabela gostaria de construir. Ok? Então vamos lá, vamos para o R. Então vamos lá. Como sempre, a gente vai começar carregando os pacotes que serão utilizados. Aqui a gente vai usar o Tidyverse, que é um aglomerado de pacotes, para a gente usar aí tanto o ggplot quanto o dplyr para manipulação de dados. A gente vai usar também o pacote readExcel para ler a base que está no formato Excel. E a gente vai usar esse pacote Patchwork, que é um pacote que eu acho que eu nunca usei aqui no canal, mas ele é muito bom para a gente juntar gráficos numa única figura. Lembrando que esses vídeos todos do quadro Plota Pra Mim, eles não são pensados para iniciantes. Então, se você está começando no R, esse não é um vídeo para você. Eu sugiro que você pare aqui e assista aos primeiros vídeos da playlist de R, em que eu te explico tudo isso com detalhe, como instala pacote, como carrega pacote, como lê base de dados. Tudo isso é discutido com calma nesses vídeos iniciais. Aqui o nosso foco já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Aí a gente vai ler então a base de dados, a gente já está aqui com o diretório de trabalho correto selecionado. A gente vai usar a função readExcel, que vem do pacote readExcel. Então, a gente vai ler aqui a base que eu chamei muito originalmente de base e salvei isso como dados. Se a gente roda isso, a gente pode até usar a função glimpse para ver, a gente tem uma basezinha bem enxuta, apenas 2 variáveis. Pode ver que os valores são um pouco esquisitos, porque como eu comentei com vocês, a base de dados não é a base de dados real da Isabela, é uma base de dados falsa, inspirada na dela. Então, a gente tem aqui os valores de SNVs, né? E o grupo ao qual cada um desses valores pertence. A gente vai construir histogramas. E aí eu fiquei pensando muito como fazer um roteiro nessa aula que fizesse sentido. E eu acho que antes da gente entrar nos histogramas específicos que a gente vai construir, eu quero te explicar uma base de histograma para tudo fazer um pouco mais de sentido. Então vamos lá. Primeiro, se a gente quer construir um histograma, a gente pode começar aqui com uma camada ggplot, dizer que a base chama dados, e dizer que a gente quer que no eixo X vá ali a variável 12 SNVs. Se a gente quer um histograma, basta adicionar aqui geonHistogram, ou seja, estou criando um histograma. Veja que dessa forma, ele criou aqui, ele já dá alguns avisos para a gente, um deles inclusive que acho legal a gente comentar, que por padrão o ggplot sempre tenta criar
30 bins. O que seriam esses bins? Seriam faixas de valores. Então, né, o histograma está fazendo o quê? Pegando essa variável contínua aqui, que é a 12 SNVs, e ela está criando faixas de valores e contando quantos indivíduos ali, quantas observações estão dentro de cada faixa. E é isso que a gente vê aqui representado no histograma, tá? Por padrão, ele vai escolher aqui para ter 30 bins, né? 30 faixas. Mas a gente pode mudar, a gente pode falar assim, ah, não, quero mais, quero que tenha 50. Então, os bins vão ficar mais fininhos, né? Menorzinhos aí. A gente vai ter mais faixas, porque cada uma delas está menorzinha. Outra coisa que a gente poderia fazer, ao invés de escolher a quantidade de bins, é mexer no bin width, ou seja, na largura dessa faixa. Eu posso definir, por exemplo, que eu quero que essa faixa tenha os valores de 10 em 10. Olha que loucura que vai ficar. A gente ficou com faixas bem largas, né? Porque cada faixa agora engloba 10 valores. Então, por exemplo, aqui tá indo do 25 ao 35, 35 ao 45, 45 ao 55, né? E assim sucessivamente. Ou a gente pode, por exemplo, escolher uma faixa bem menor, tipo 1, né? Então, ficou uma faixa de um valor só, um ponto só. A gente pode também escolher, por exemplo, 2, que é o que eu vou acabar escolhendo aí, que eu acho que fez mais sentido para essa base de dados, ok? Outras coisas que a gente pode incluir aqui. Por exemplo, aqui a gente está fazendo um histograma de todo mundo, fingindo que não tem grupo. Eu posso definir que eu quero que o preenchimento do histograma seja dado pelo grupo que ele pertence. Isso vai criar um histograma com cores diferentes para cada grupo. Então, na verdade, eu vou ter como se fosse um histograma para cada grupo. Já ficou um histograma legalzinho, né? Só que aqui tem um detalhe, um problema que não é óbvio quando a gente olha. Mas por padrão, ele está usando uma... Eu acho que ele está fazendo isso, tá? Se eu estiver falando isso errado, me perdoem. Mas eu acho que ele está usando uma position que é a stack, que é, na verdade, empilhar. Porque o que eu sei que o histograma está fazendo aqui? Por mais que isso não esteja visível. Essa altura da barra aqui, por exemplo, do Elsa, não é essa altura toda. Na verdade, é só isso aqui que a gente está vendo em rosa. Isso não é muito legal, porque no fundo eu quero que a altura da barra rosa represente a quantidade de pessoas do grupo Elsa, né? Que eu consiga ler com base nesse eixo. Para mudar isso, a gente tem que mudar aqui o position e falar que a gente quer um position identity. Posso colocar assim, ó, position identity. Isso vai mudar, eu não sei se você reparou, ó, vou até tirar de novo para te mostrar como que estava antes. Se a gente olhar antes, a barra aqui, ó, do Elsa tava quase que em 150, vai, vamos chutar aqui que tá em 140, né? Ou seja, isso, por mais que pareça, nossa, tem então 140 pessoas nessa última faixa do Elsa, não é verdade, porque essa altura corresponde à soma das alturas do azul com verde com rosa. Se a gente colocar o Position Identity, veja que vai mudar bem, ó. Agora, ao invés ali de 140, caiu para 80, tá? Então, isso muda bem e fica legal. Uma coisa que a gente também pode fazer, geralmente é o que a gente faz, é mudar a transparência. Coloca aqui, por exemplo, um alfa de 0,5, porque daí a gente consegue enxergar melhor se as coisas estão se sobrepondo ou não. Por exemplo, tá vendo que aqui a gente tem pontos que tem azul, mas não tem verde aparecendo? Ó, e ficou tipo um roxo. Mas você deve estar pensando, mas Fernanda, continua muito difícil de ver. Eu concordo com você. A gente vai fazer algumas outras modificações aqui para isso não ficar assim tão bagunçado, tão difícil de enxergar, beleza? Uma outra coisa que eu já gostaria de chamar a atenção é que aqui a gente está com 3 grupos, o que piora bastante a situação. Como a gente quer construir histogramas com apenas 2 grupos, como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui na base e filtrar, falar, ó, eu quero que o grupo ele esteja entre os seguintes grupos. Ele seja ou Elsa, ou, por exemplo, esse HF/M. É muito bom, porque tipo, eu não faço ideia do que os grupos são. Mas veja, não preciso para criar o histograma, né? Então, se eu fizer isso, ó, já diminuiu, já filtramos para ficar só com 2 grupos, já fica bem mais fácil visualizar, né? Ok.
Outra coisa que a gente poderia modificar aqui, e aí eu admito que essa foi a que mais me fez quebrar a cabeça, é a seguinte. Por enquanto, a gente tem aqui, ó, o tamanho da barra correspondendo à quantidade de pessoas. Então, por exemplo, para essa última faixa de valores, que eu sei, porque eu já investiguei isso melhor, que é a faixa de valores de 55 a 57, a gente teria aqui 80 pessoas mais ou menos no grupo Elsa e 42, 3 aqui no grupo HF. Isso nos dá a sensação que tem bem mais gente no grupo Elsa com essa faixa de valores, mas isso não é bem verdade, porque quando a gente está olhando, na verdade, dá para perceber até pelo tamanho da curva, o grupo Elsa é bem maior que o grupo HFM-. Então, não é muito justo comparar as alturas das barras. Seria legal se a gente estivesse trabalhando com uma porcentagem, né? Porque daí a gente veria quantos por cento do grupo Elsa tá nessa faixa de valores, quantos por cento do grupo HF-MN tá nessa faixa de valores, ok? Inclusive, ó, para te provar que eu não tô louca, ó, vamos fazer o seguinte, dados, group by grupo, na verdade chama group aqui também, e vamos contar, ó. Então, o grupo Elsa é bem maior. Isso acontece na vida. Às vezes a gente tem um grupo que é muito mais fácil de recrutar, ou de repente não é uma coisa que a gente recruta, é uma coisa que a gente observa, né? Então, aqui a gente tem um grupo Elsa de 1.400 pessoas quase, enquanto que a gente está comparando com um grupo de 430, né? Não seria justo a gente plotar a frequência absoluta. O ideal seria a gente representar aí no gráfico a frequência relativa. Então, como fazer isso? E aqui vem uma coisa que é onde eu quebrei a cabeça bastante. A gente pode fazer isso colocando aqui que no Y a gente quer representar um after stat count dividido pelo sum count. Se a gente pega a contagem e divide pela soma da contagem, a gente está calculando a frequência relativa, a gente está calculando a proporção. Só que aqui tem um detalhezinho chato. Ele não vai fazer essa conta por grupo. Tem como fazer essa conta por grupo? Tem, só que dá um trabalho, é um código tão feio, tão triste, que eu não quis te mostrar. E aí eu achei uma solução um pouco mais engenhosa, menos angustiante, que é a gente trocar esse count dividido por sum count, que a gente vai usar mais pra frente, pelo density. Só que aqui vem mais um detalhe. Esse density, quando a gente usa ele, essas porcentagens, elas não são exatamente como a gente gostaria de representar na maior parte dos casos. Vou me explicar. O que acontece? Falei para você que essa última faixa de valores aqui é a faixa de 55 a 57, o SNF de 55 ao 57, né? Se a gente olhar para a barra azul, que representa o grupo HF, a gente vai ver que mais ou menos 5%, né, do nosso grupo, tá aqui nessa faixa de valores. Essa é a nossa impressão, ok? Só que isso não é bem verdade, porque para chegar nesse cálculo, ele pega essa proporção, mas ele divide pelo tamanho do bin, ou seja, pelo tamanho da faixa de valores. Então, se a gente quiser saber a real proporção de valores nessa faixa, a gente deveria multiplicar pelo tamanho do bin. Portanto, a gente deveria aqui no caso, que a gente escolheu um bin de tamanho 2, bin width 2, a gente deveria multiplicar por 2. Então, veja que vai bater ali no 0,1, certo? Que duplicou, ok? Aqui sim seria o equivalente ao count dividido pelo sum count ali. Ou seja, agora sim eu posso fazer essa interpretação. Dentro dessa faixa, eu tenho 10% das pessoas, né? 0,1 aí em porcentagem seria 10% das pessoas. Beleza? Ok. O que mais a gente pode ir modificando? Eu vou fazer com você muitas modificações estéticas já nesse gráfico, para a gente ir se habituando com elas na hora de construir um pouquinho diferente, que é mais fiel àquele modelo, tá? Primeira coisa, eu vou trocar para o tema clássico. Vocês sabem que eu não gosto desse fundo cinza aí, acho triste. Segunda coisa, eu odeio muito as barrinhas flutuarem. Como que a gente mexe nisso? Scale Y continuous, expand, expansion, multi, C, 0, 0.05. O que eu tô dizendo com isso? Inclusive, acho que aqui o 0,5 vai ser muito, a gente já mexe. Mas estou dizendo, olha, eu não quero que você expanda nada para baixo. Pode expandir 5% da base para cima. Ó, não, ficou bonito, ficou bom. Ó, beleza? Grudou.
Ok. Outra coisa que a gente pode fazer aqui. O y, na verdade, seria uma porcentagem. Vamos explicar para ele, para não ficar vendo esse número em decimal, que em geral as pessoas não vão saber interpretar direito. Para isso, a gente vai botar aqui, ó, scales percent format. É o jeito mais fácil. Ó, bonitinho. Aqui a gente vai construir um gráfico em inglês, né? Como você deve ter percebido o nome das variáveis. Mas se você estivesse construindo um gráfico em português, o que você mudaria? Você teria que colocar aqui um decimal mark, vírgula, né? Para ficar com o separador de decimal correto para o português. No nosso caso, vamos manter ali o ponto. O que mais a gente pode mudar aqui? A gente pode também mudar os títulos dos eixos, né? Então, por exemplo, não gosto desse density vezes 2, não tem nem muito cabimento. O que a gente vai escrever? Vamos chamar aqui, ó, proportion. Deixa eu até roubar como que a Isabela me mandou, mas é isso aqui, ó. Proportion of participants, ou seja, proporção aí da galera. Viu? Já ficou bem bonitinho, né? Você também pode falar assim, não tem por que falar que chama group. Não, todo mundo vai olhar e entender que é o grupo. Então, a gente pode falar, olha, eu quero que o preenchimento seja também nu aqui o título, ou seja, arranque esse título do preenchimento. Já ficou mais clean também, eu prefiro. Ok? Até aqui já é um gráfico bem bom. Faltou a gente fazer algumas modificações de cores que eu queria te explicar, até para ficar bem parecido com aquele, né, anterior. Outra coisa que você vai reparar aqui no gráfico do exemplo, aliás, eu já vou abrir o gráfico do exemplo para te mostrar, vamos lá. Olhando o gráfico do exemplo, você vai ver o seguinte, a gente sempre tem um grupo pintado e o outro grupo não pintado, só contornado. Isso facilita a nossa visualização, a gente tem como fazer isso. Outra coisa que está rolando aqui nesse gráfico de exemplo é que existe um deslocamento de um grupo em relação ao outro. Essa é a parte que eu acho que é menos visível. Eu vou dar um zoom para a gente discutir isso melhor. Você está vendo que as barrinhas, elas nunca se sobrepõem às linhas verticais dela? Por quê? Porque é como se o grupo vermelho, que nesse caso é o FHM-, ele sempre começasse um pouquinho atrasado a faixa. Então, por exemplo, imagina que o grupo verde aqui tem uma faixa que é do 0 ao 2, a outra que é do 2 ao 4, a outra que é do 4 ao 6, que tá indo de 2 em 2, né? O grupo vermelho, ele tá começando para frente, então é como se ele começasse no 1, a faixa. Então, tá ali do 1 ao 3, do 3 ao 5, do 5 ao 7. Por isso que, na verdade, a linha vertical do grupo verde fica bem no meio da barra do grupo vermelho. Tem esse deslocamento. Essa é a parte chatinha que vai nos dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque vai fazer a gente ter que construir camadas Geom Histogram diferentes para o grupo verde e para o grupo vermelho. Última coisa que eu vou comentar aqui com você é o seguinte, às vezes a gente vê um gráfico tipo esse e fala, mas esse verde ficou uma gracinha, né? Queria usar esse mesmo verde, tem como? Tem como. Então, a gente vai aprender aqui a roubar o verde do gráfico. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu prefiro usar o PowerPoint e outros programas com certeza fazem algo parecido aí, mas eu vou usar o PowerPoint, que é o que eu sempre uso. Aliás, vocês vivem me perguntando, que programa você usa para tal coisa? Que programa você usa para tal coisa? A resposta é muito provavelmente PowerPoint ou R, né? Então, vamos lá. Como que a gente descobre esse verde, se a gente quiser usar exatamente o mesmo verde? A gente vai vir aqui, criar um quadrado, não precisa ser um quadrado, mas criar uma forma aqui. E em preenchimento da forma, você vai procurar, aqui eu estou usando o PowerPoint no Mac, ele é um pouquinho diferente do PowerPoint no Windows. Ele tem exatamente as mesmas funções, mas onde a gente seleciona é um pouco diferente. Para mim, aqui eu tenho que vir em mais cores de preenchimento para achar o conta-gota. O conta-gota é o importante. Achou o conta-gota, você vai selecionar a cor que você quer, ó. Aqui eu quero esse verdinho. Tendo selecionado essa cor, ele vai fornecer aqui para mim o número da cor em código hexadecimal. Eu vou copiar isso porque é essa informação que eu vou colocar ali no R. Então, eu fiz isso para as cores que a gente vai usar. Fiz isso para o verde, fiz isso para o vermelho e fiz isso também para esses azuizinhos aqui, ok? Então, beleza, vamos voltar para o R. Voltando então ao nosso código, preciso te contar algumas coisas. A primeira delas é que sim, a gente já consegue mexer ali nas cores, contorno e inclusive transparências, tá? Vou copiar e colar esse código porque obviamente eu não decorei o código hexadecimal das cores, mas eu obtive todas daquela forma.
Então, o que eu fiz aqui? Eu estabeleci manualmente as cores e falei, olha, o primeiro grupo eu quero que seja preto contorno e verde preenchimento. O segundo grupo eu escolhi que fosse vermelho contorno e branco preenchimento. Se a gente rodar aqui, deu muito errado, não sei se vocês estão percebendo aí, ficou um desastre. Por quê? Porque aqui eu não botei que a color também ia ser definida pelo grupo, eu preciso colocar isso, ó. Aí ficou mais legal, tá vendo? Então, a gente tem aqui agora o verde preenchido, né? A gente tem o vermelho preenchendo, só que aqui tá tudo muito com aquelas transparência de 50% e eu deixei aqui em branco. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, tirar essa transparência daqui, definir que aqui eu quero que o alfa varie de acordo com o grupo. Então, coloco isso aqui e coloco aqui, falo, ó, alfa varia aí de acordo com o grupo. E para o alfa, eu definiria aqui que o primeiro grupo não vai ser transparente e o segundo vai ser transparente. Então, valores de 1 e 0. Vamos rodar. Ó, que gracinha, já ficou muito parecido, ó. Aqui o grupo vermelho não preenchido, aqui o grupo verde com contorno preto, tá? A única coisa que você deve estar estranhando é essa legenda, né? Porque ficou esquisitona. Por que ficou esquisita? Porque eu tirei o título da legenda apenas para o fio, para o preenchimento. E eu vou tirar, preciso tirar também para cor e para alfa, para ficar tudo junto, ó. Então, agora sim, alfa também vai ser nu o título e color também vai ser nu o título. Ó, que lindo, gracinha, bonitinho, sucesso, né? Mas eu te avisei que ia ser longo, né? A gente ainda tem mais coisas para ajustar. Uma das coisas que a gente vai ajustar aqui é aquela parte do desencontro das barrinhas, de uma começar depois da outra. Para isso, a gente vai ter que mudar um pouco a forma como a gente construiu esse gráfico. Então, eu vou pegar esse gráfico do jeito que ele tá, pra gente não perder ele, que tá tão bonitinho. E eu vou mudar a forma como a gente construiu, porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vou deixar isso aqui definido, acho que isso não é um problema. E aí, a gente vai dizer aqui que a gente vai ter duas camadas Geom histogram, tá? Uma delas vai usar como data o seguinte, os dados, só que em cima disso eu vou aplicar um filter para o group C Elsa. A outra camada vai ser a mesma coisa, só que eu vou aplicar aqui eu vou aplicar o filtro para o grupo C, o HF/M-, ok? Vamos rodar para ver se deu certo. Não deu certo. Por que ele não deu certo? Porque eu já tô pedindo aqui para ele colocar um X, um fio, um color, nananã, sendo que eu não forneci os dados. Então, na verdade, eu vou ter que tirar toda essa estética daqui de dentro. E eu vou ter que colocar dentro das camadas de histograma, tá vendo? Ó, já ficou... Eu sei que tá ficando um código bem mais feio, né? Parece mais prolixo. Opa! Deu erro porque agora eu não pus vírgula. Continua dando errado. Descobri onde estava o erro. Tá vendo que eu criei dois AES? Óbvio que ele tá reclamando, né? Vamos tirar o AES daqui. Vamos juntar, deixar um aesthetic só, né? Então, a gente vai definir aqui, ó, X, Y... Fill, Color and Alpha, né? E a gente vai colocar aqui também a mesma coisa, né? Vou apagar esse Y de baixo aqui. Agora, vamos ver. Rodou! Uhul! Então, agora sim, tá bonitinho, tá dando certo, né? Lembrando que agora que a gente tá fazendo em camadas diferentes, a gente até poderia trocar aqui por count sobre sum count. Fica reparando, vai ficar idêntico, ó. Viu? Nada mudou. Por quê? Porque o density vezes 2, que é o tamanho do bin, é equivalente a esse count por sum count, tá? Eu vou deixar o density porque, pelo menos, acho que é um pouco mais enxuto o código, né? Então, vamos deixar ele aí feliz e contente, como ele deve ser. Ok, até aqui tá bonitinho, tá bem parecido com aquele anterior. O que vai mudar agora? Eu vou querer que eles comecem em pontos diferentes. Então, aqui, para o grupo Elsa, eu vou colocar que eu quero que ele comece num ponto 0 aqui, que o boundary seja 0. E para o outro grupo, eu vou dizer que eu quero que seja 1. Eu escolhi, na verdade, aqui uma metade da distância, né? Metade do tamanho do bin. Então, olha que gracinha.
ele vai para frente, ele desloca, e agora tá bem parecido com aquele, ó, a linha vertical do Elsa tá bem no meio da nossa coluna do HF M-, ok? Muito bom, muito bom. Então, a gente já tá com o gráfico praticamente pronto, só que faltam, claro, detalhes, sempre falta, né? Uma das coisas é, se a gente reparar aqui o gráfico original, a legenda tá dentro do gráfico. A gente tem como fazer isso sem grandes problemas? Tem. Para isso, a gente precisa colocar aqui no tema Legend Position. Legend Position. Inside. E aí, a gente precisa colocar mais um aqui, o que é o Legend Position Inside, para dizer onde é esse inside, ou seja, em que altura do gráfico a gente quer, em que ponto do gráfico a gente quer que essa legenda fique. Uma informação muito importante. Esse argumento Legend Position Inside veio com a novíssima versão do ggplot, que acho que faz uns 2 dias que eles lançaram. Inclusive, eu tive que arrumar o código, porque obviamente não tinha essa parte aqui, né? Porque foi uma atualização. Eu tive que arrumar o código para ele rodar. Então, se para você tá dando algum erro, vou te pedir para atualizar o seu ggplot. Então, vem aqui, faz o install packages ggplot e só roda isso depois que ele tiver atualizado, tá? Aí vamos definir onde a legenda vai ficar. Se você reparar no gráfico de referência, ela fica bem aqui no canto superior direito. Tem como a gente fazer isso? Tem. Para esse esquema aqui, seria a gente colocar no canto 1, porque é o mais alto e também o mais para a direita. Ó, vamos rodar. Se a gente fizer isso, ele fica... Só que ele fica aqui de um jeito bem triste, né? Muito... muito para esse cantinho. Como que geralmente eu coloco? Se eu quero nesse canto superior direito, eu ponho 0909. Eu acho que fica bem melhor, ó. Que gracinha, ficou bonitinho. Você pode ajustar, falar, não, ficou muito para a esquerda, tudo bem? Você pode daí colocar 0,95, né? Só que tem um detalhe, no nosso caso, na nossa base de dados, acho que até pela forma como eu criei essa base, a gente tem aqui a última barra sendo muito alta. Portanto, a legenda tamparia ela. Então, eu acho que esse não é o melhor lugar para a gente colocar a legenda. Acho que faria sentido ou deixar fora do gráfico, e para isso é só tirar todos esses legend position aí que a gente colocou, ou colocá-la no outro canto. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar ela aqui no canto esquerdo, né? E na parte de cima mesmo, na verdade eu vou deixar meio que no meio, não vou deixar tão na parte de cima. Porque na parte de cima eu vou querer adicionar uma outra coisa. Então, vamos lá. Aqui é primeiro distância é x, depois é a y. Se eu botar aqui 0, ó, veja que ele veio para cá. Mas veio muito para cá, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 0,1. Já ficou legalzinho, ó, né? Posso colocar um pouco menos aqui também, tipo 0,5. Mas o que eu quero é também deixar isso um pouco mais baixo. Eu vou botar aqui 0,7. Vamos ver como é que ficou. Já não gostei, achei que ficou muito para a esquerda. Então, a gente tem como mexer nisso também. Algumas dessas coisas, para mim, pelo menos, são meio que uma tentativa e erro. Agora vem a última parte. Deixa eu até conferir aqui se eu já pus tudo que tinha que pôr. Eu acho que sim, deu tudo mais ou menos certo, tá bonito, tá ok. A última parte que vem aqui é a gente colocar a média e o desvio de cada grupo. Porque se a gente olhar aqui o nosso gráfico de exemplo, olha, no cantinho tem aqui média do primeiro grupo, média do segundo grupo. Tem aqui um valor de P também, mas a gente não vai fazer nenhuma comparação entre grupos, tá? Vamos só focar no gráfico. Eu fiquei pensando muito numa forma da gente fazer isso rapidamente, criar esse rótulo. Eu não consegui achar um jeito que eu te diga que, nossa, achei que ficou super otimizado, mas vamos lá. O que eu fiz aqui? Primeiro, criei um banquinho com os resultados descritivos. Peguei os dados, agrupei por grupo, né, que nesse caso chama group mesmo, e usei aqui um reframe. O reframe a gente usa aqui para resumir os dados. Então, eu chamei aqui de média, falei que eu vou aplicar a função min em cima da variável 12 SNFs, e pode, se tiver algum ausente, pode ignorar para calcular a média.
E chamei aqui de DP o desvio padrão, que a gente pede aí com a variável SD, né, de Standard Deviation. E a gente vai botar aqui também NARM True. Isso já gera pra gente, ó, uma mini base de dados com a média, o desvio padrão, tudo bonitinho. O que eu fiz? Criei mais uma coluna que a gente cria com mutate para adicionar a coluna. Chamei de res, de resultado, você chama aí do que você quiser. E eu fiz ela ser um aglomerado dessas três, eu fui juntando as informações. Então, primeira coisa, eu pedi para colar aí o grupo. Então, colou o grupo. Depois disso, eu adicionei um texto que era min score, dei um espaço, né, para não ficar grudado, igual. E aí, coloquei a média. Aqui, coloquei round, min, média, né, porque eu chamei de média, com duas casas decimais. Vou rodar só isso para você ver o que acontece. Ó, ficou o nome do grupo, min score, e a média com duas casas arredondadas, beleza? Aqui, claro, a gente está se beneficiando do fato de isso ser em inglês, então o separador de decimal é o ponto mesmo. Se não fosse, a gente teria que usar uma função mais chatinha. Vou até te mostrar. A gente teria que usar, vou colocar aqui, ó. A gente teria que usar a função scales number. Aí a gente colocaria aqui a média. A gente colocaria aqui uma accuracy, ou seja, accuracy, acho que esta tá certo, acurácia. Colocaria aqui, ó, 0.01 para ficar com duas casas. E poderia colocar aqui, ó, decimal mark, vírgula. Então, ficou um código bem menos fofo, né? Para chegar na mesma coisa, só trocar o decimal. Mas, no nosso caso, nos beneficiaremos de estar em inglês aqui. A gente vai colocar média 2. Depois disso, a gente vai abrir um parênteses e escrever SD igual. E a gente vai colar, claro, o desvio padrão. De novo, também arredondado para ficar só com duas casas decimais, senão ficaria um negócio gigantesco. E fechar com parênteses. E aí, olha que gracinha, ficou um rótulo bem bonitinho, bem o que a gente gostaria de colocar no gráfico, né? Vou apagar aqui minha cola. E aí, eu fui criando rótulos para cada um dos gráficos que a gente vai construir. Chamei aqui de Elsa pós, né? Elsa positivo, porque, enfim, né? O que é o Elsa com o positivo, com o grupo positivo. O Elsa, vamos começar então com o Elsa e o negativo. Para isso, eu criei o seguinte rótulo, eu juntei o desk, cifrão res, primeira linha, ou seja, a primeira linha ali do resultado, ó, que é o Elsa min score, e eu juntei isso com o desk, cifrão res, terceira linha. Quem que é a terceira linha? Justamente o negativo, tá? E entre eles eu botei um barra N, que é uma quebra de linha. Aqui vai aparecer só que é um barra N, mas quando a gente colocar numa figura vai ser uma quebra de linha, ou seja, vai ficar isso aqui em cima e isso aqui embaixo, tá? Então esse é o Elsa neg. O Elsa pós é a mesma coisa, só que daí a gente troca para ser a segunda linha ali, né, que era do Elsa positivo, ó, ela aqui bonitinha. E eu vou chamar um aqui de pós-neg, que seria o positivo com o negativo. Então, a gente tem o positivo 2 com o negativo 3, tá? Então, ficaram salvos esses rótulos. Agora, finalmente, a gente vai adicionar esse rótulo dentro do nosso gráfico. Como? Com a função annotate. Vou roubar aqui para a gente já ir mais direto porque precisa. Então, a gente usa a função annotate, que ela vai deixar a gente adicionar um texto. Ela é bem diferente, eu demorei muito tempo da minha vida para entender isso. Ela é bem diferente de uma camada geonText. A camada geonText, ela assume que você vai ter vários valores. Por exemplo, sei lá, se a gente está fazendo um gráfico de barra, ela assume que você vai ter um valor, um texto para cada barra. A annotate a gente usa quando a gente quer pôr um texto geral para o gráfico, tá? A única coisa que a gente vai colocar aqui é que o geon dessa camada é o text, ou seja, eu quero que ele use um texto para fazer essa anotação. Outra possibilidade seria colocar aqui label, aí ele criaria um label, ou seja, ele faria aquele texto com uma bordinha preta, bem igual ao geon label. O label que a gente vai colocar aqui é justamente o Elsa neg, né? Porque aqui é o Elsa com negativo. Esse x-inf, y-inf, quer dizer que a gente quer que a posição horizontal fique no menos
possível, ou seja, no mais esquerda possível. E a posição vertical fique no mais alto possível, o valor maior possível, tá? Por isso que é menos inf para o x, mais inf para o y. Aqui a gente tem também um size 3 aqui para dar uma mexida no tamanho do texto. E esses ajustes são justamente ajustes... Quer ver? Vamos rodar isso aqui para eu te mostrar, ó. Ó do jeito que ficou, né? Ficou comida aqui essa informação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um ajuste aqui, ó, para não ficar tão grudado lá em cima. Na verdade, ficou um pouco mais baixo, né? E não ficar tão para a esquerda o texto. Esses ajustes aqui também, às vezes, é uma tentativa e erro, tá bom? Mas aí, agora, sim, eu já acho que ficou legal, ficou bonitinho, né? Aqui, eu esteticamente não amei agora isso aqui. Acho que ou a gente bota ele mais no meião, ou a gente bota ele mais grudado aqui em cima. Vamos botar mais no meião, que eu acho que é mais fácil também se adaptar a gráficos diferentes. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, 0,2 e aqui 0,5. Vamos ver. Ó, ficou bem no meio, não me atrapalha. Pra mim, acho legal, tá? Por fim, a gente tá quase terminando, eu juro pra você. A gente vai adicionar um título, porque é isso que tá acontecendo aqui, ó. Eu tenho um título. A gente conseguiria botar essas letras pelo próprio pacote Patchwork, que a gente vai usar mais pra frente para juntar os gráficos. Só que para ficar com uma estética bem parecida, faria sentido a gente já botar a letra no título do gráfico. Então, é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro que o title vai ser... Vou roubar ali, porque senão não lembro mais, ó. É o HFM-, tá? E aqui é o primeiro gráfico, já vou botar A. Ó, que bonitinho. Outras modificações que eu fiz foi, eu não queria que ele tivesse alinhado com esse eixo, eu queria que ele tivesse alinhado aqui. Tem como fazer isso? Tem. A gente coloca aqui o plot title, cadê? Plot title position. A gente coloca plot. Ó, aí ele começa onde o gráfico começa, de fato. E outra modificação que eu fiz foi mexer no texto. Eu deixei ele menorzinho e deixei ele em negrito. Então, fica aqui, ó. Ó, que gracinha. Você pode estar olhando pra isso e não tá achando uma gracinha, mas eu achei que ficou legal. Acho até que 10 aqui ficou muito pequeno. Vamos botar 11, né? Ó, perfeito. Pronto, Fernanda. Quase que pronto, né? Agora, o que que falta? A gente construir um desse pra cada, né? Ou seja... Construímos para o Elsa HF-, falta para o Elsa HF+, e depois para o Elsa, aliás, para o HF- HF+, tá? Inclusive, tô incomodado de botar aqui pelo menos um pontinho nesse A, né? Ou aqui um parênteses, não sei, acho que um pontinho vai ficar já melhor. Pronto. Eu pensei muito sobre como fazer esses vários gráficos, né? Porque uma opção seria a gente fazer realmente copiando, colando e só trocando, que é o que a gente vai fazer. Outra opção seria a gente criar uma função em cima disso, mas eu acabei me convencendo que a criação da função ia deixar esse tutorial mais complexo do que ele precisa ser, e isso é a última coisa que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vou salvar esse gráfico aqui como A, tá vendo? Aí eu vou pegar ele, igualzinho ele tá aqui, vou copiar, vou colar e vou criar um gráfico idêntico a ele, só que agora vai ser o nosso gráfico B, que vai ser o segundo gráfico ali. Ele vai ser um gráfico com o Elsa e o HF+. O que eu tenho que mudar? Mudei já o grupo. Vou mudar também aqui, né, o título, falar que vai ser o HF+, e que ele agora é o nosso gráfico B. E uma outra coisa importante é a gente mudar as cores, né? Até porque existe um certo padrão de cores aí no gráfico, né? Então, por exemplo, o Elsa é sempre verde com contorno preto. O HF- é sempre esse contorno vermelho escuro. E o HF+, é sempre um azul. Quer ver o azul aqui, ó? Ó, o contorno é azul, tá? Nesse caso específico, eu fiquei até com preguiça de achar o código hexadecimal e coloquei aqui um azul escuro que já vem por padrão no R, que é o Dark Blue. E se a gente rodar, isso aqui é que eu salvei como B, né? Ó, ele ficou bonitinho ali com as barras em azul. Eu achei já que ficou sucesso, gracinha, né? Por fim, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Vou chamar esse novo gráfico de C. E a gente vai agora colocar o primeiro grupo sendo o HF/M+, e o segundo sendo HFM-.
Ah, eu esqueci de mudar uma coisa importante nesse aqui, ó. Eu tenho que mudar o rótulo, agora é o Elsa Pós, tá vendo? Rodei de novo, agora sim, ó, o gráfico B vai ter aqui, ó, Elsa positivo. E aqui vai ser o pós-neg, né? Eu chamei assim. Então, aqui no terceiro gráfico, a gente vai usar como rótulo o positivo negativo. A gente mudou aqui, ó, para ser o mais e o menos. O mais é sempre aquele contorno vermelho, né? Não, desculpa, o mais é o contorno azul. Então, aqui a gente vai mudar onde está black para dark blue. E aqui a gente vai mudar para aquele vermelho. Aqui a gente vai usar um preenchimento do azulzinho, ó, o vermelho, deixa eu copiar aqui, vermelhão, que é o contorno do negativo é esse. Aqui eu vou trocar para um azulzinho fofo, tá? Nesse caso, especificamente, deixa eu copiar e colar lá do fundo, é esse aqui, ó. Vamos ver como ficou. Ah, ficou interessante, com algumas questões. Vamos lá, primeira coisa, esqueci de trocar aqui para o C e trocar, né, para ser HFM+, versus HF/M-, né? E uma outra coisa é que a ordem aí tá trocada em relação ao que eu gostaria. Então, eu gostaria que o HFM+ ficasse azul e o HFM- ficasse vermelho. Então, o que eu vou fazer? Vou inverter as ordens aqui, ó. Eu acho que é o jeito mais fácil de resolver esse problema, ó. Botar aqui o white, aqui o azulzinho. E aqui esse é o 0, esse é o 1. Ó, agora sim. Muito bom! Então, a gente criou os gráficos ABC, fazendo essas trocas. Acho que tá tudo certinho, que eu não esqueci de trocar nada. Se eu esqueci, você me conta aí, mas é pra dar certo. Então, agora a gente tem os gráficos ABC, ou seja, se eu rodar aqui A, vai aparecer esse gráfico. Se eu rodar aqui B, vai aparecer esse outro gráfico. Se eu rodar C, vai aparecer esse outro gráfico, beleza? Só que o que falta é a gente juntar. Como a gente já carregou o pacote Patchwork, a gente consegue juntar com ele. Se a gente quisesse esses gráficos lado a lado, é muito simples, é só a gente escrever A mais B mais C. E ele vai juntar. Eu sei que tá parecendo que deu errado, mas não deu, ó. Só deixar bem mais largo aqui. Tá vendo? Ele já colocou um do lado do outro, olha que bonitinho. Outra opção, que é o que a gente realmente gostaria aqui, é a gente colocar um embaixo do outro. Para isso, basta a gente trocar por uma barra. Então, agora, ele vai montar uma figura com um embaixo do outro, tá vendo? Olha que legal. Ok. Ah, e tem um detalhe aí que a gente esqueceu de discutir, debater, conversar. Como a gente vai juntar essas figuras dessa forma, né, as três, não tem necessidade da gente ficar com esse 12 níveis aqui aparecendo sempre. Nem tem necessidade da gente colocar esses valores aparecendo, contanto que esteja tudo na mesma escala. Então, a gente vai primeiro padronizar a escala do X para ficar todo mundo aqui começando num ponto, terminando no mesmo ponto. E aí, a gente vai tirar esses números dos gráficos A e B e tirar esse título dos gráficos A e B. Ok? Então, vamos lá. Para a gente padronizar a distância, a gente pode colocar aqui, ó, coord, tô mexendo no A primeiro, né? Coord Cartesian, x-lim, ou seja, limite do x, a gente quer que ele comece. Onde a gente quer que ele comece? Vamos ver aqui, ó. Então, se a gente não botar limite nenhum, vai rodar aquele bonitinho, né? Não faço ideia muito bem, vamos chutar aqui menos 20. Vamos dizer que ele tá começando no menos 20 e terminando no 60. Vamos ver como é que fica. Tá bem parecido. Só que acho que podemos colocar aqui menos 15, que também não vai cortar, ó. Ficou legal, certo? Então, beleza. Esse vai ser nosso limite. Esse mesmo limite, então, isso aqui é o gráfico que é o nosso gráfico A. Esse mesmo limite eu vou adicionar aqui, né, no gráfico B e vou adicionar no gráfico C. A ordem de adição não importa muito. Agora, se a gente rodar os três gráficos juntos de novo, olha que legal, eles estão perfeitamente alinhados. A gente está falando de gráficos que o 20 está no mesmo ponto, o 0 está no mesmo ponto. Então, agora dá pra gente falar, vou tirar uma das escalas e vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem.
Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai, nos gráficos A e B exclusivamente, a gente vai dizer que não quer título no X, ou seja, X igual a null. E a gente vai adicionar aqui dentro de tema que o axis text do X vai ser um branco. Eu poderia tirar os tiquezinhos também, mas eu percebi que o outro gráfico não fez isso, então vamos manter os tiquezinhos. Ó, fiz a mesma coisa agora no B, então vou dizer aqui que o X é null. Então, vamos rodar tudo de novo, para garantir que tá tudo bem, ó. A, B, C, roda tudo. E aí, olha que legal, ele conseguiu agora manter essa escala apenas aqui no último, né? E a gente ficou com tudo alinhado e de uma forma um pouco mais comparável. O que falta é salvar. Então, o que eu fiz aqui, eu salvei isso aqui como histogramas.png, escolhi uma altura e largura. Se a gente roda isso, a gente obtém lá no diretório de trabalho uma imagem chamada histograma com essa largura, essa altura. Olha que bonitinha que ficou. Eu particularmente achei que ficou linda e ficou muito parecida com a imagem de referência, tá? Então, a gente tem aqui bem bonitinho, bem organizado. Eu comentei com você que uma possibilidade seria a gente colocar esse ABC pelo próprio patchwork. Eu vou te mostrar como faz isso. Eu, por alguma razão, não achei que ficou esteticamente tão bonito, mas assim, frescura minha, tá? Para isso, a gente adiciona aqui um plot annotation e a gente vai dizer que os levels vão ser A. E aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai adicionar aqui, ó, um ABC, tá vendo? Ele mesmo já definiu A, B, C. A gente pode mexer, por exemplo, para ficar aqui com um sufixo. Então, assim, eu quero que seja com parênteses. Se a gente colocar isso, ele vai adicionar esse parênteses, né? A gente pode, inclusive, fazer outras modificações estéticas aqui e tal. Mas, por alguma razão, eu gostei mais do gráfico básico em que eu coloquei a letrinha, tá? Então é isso, gente. Eu sei que isso foi muito extenso, mas eu espero que você tenha aproveitado, que você saiba agora como roubar a cor de um gráfico que você gostou, que você saiba como juntar figuras, que você saiba como adicionar média. A gente aprendeu um monte de coisa aqui, né? E que eu tenha te ajudado com uma crise existencial que se você ainda não teve, um dia você ia ter, que é essa história do histograma, de qual é que é a do static count ou density. Então eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Como sempre, se você curte esse conteúdo, considere dar like no vídeo, se inscrever no canal. Se você tem interesse em participar desse quadro Plota Pra Mim, eu vou te pedir para ficar atento aos meus stories lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Mais ou menos uma vez por mês eu vou abrir um formulário por lá para fazer a seleção de participantes para o quadro. A ideia é que esse quadro Plota Pra Mim tenha um vídeo por semana, então fique atento, já se inscreva no canal para receber notificação quando ele for publicado. É isso, gente, até mais!